Esse vídeo, ele é bastante interessante e muito especial, porque ele mostra claramente como que o evangelho, quando ele começou a ser pregado, ele foi pregado de maneira estratégica. Ele atingiu todas as camadas, todas as esferas pertinentes à sociedade da época. Não somente a sociedade judaica, mas também a sociedade romana e a sociedade grega, né? Então, essas três culturas completamente antagônicas, com exceção da cultura romana e a cultura grega, que tinha algumas similaridades na questão, por exemplo, das divindades, né? Mas, de um modo geral, essas três culturas eram completamente distantes uma da outra. Paulo conseguia trilhar essas três vertentes com muita facilidade e também com muita profundidade. Ele caminhava na religião, ele caminhava entre a questão política, a questão bélica, a questão artística e a questão também filosófica. Paulo era um grande estrategista, o próprio Deus era um grande estrategista. Quando ele quis colocar alguém que tivesse força, que tivesse bravura, que tivesse facilidade em se relacionar com pessoas mais simples, ele levanta Pedro. E Pedro, após a sua queda, após reconhecer de fato as suas limitações, Jesus o chama para que ele possa apacentar as suas ovelhas. Pedro é tomado de um poder tão grande, que deu forças para ele alavancar o evangelho muito mais além das fronteiras de Jerusalém e da Judéia. Mas não somente entre os simples. Pedro foi desafiado por diversas autoridades e diversas autoridades Pedro peitou. Pedro era um trator de esteira. Mas, na verdade, quando Deus quis organizar a sua comunidade cristã, é sobre Tiago que recai essa responsabilidade de organizar a igreja, como no Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Mas quando Deus precisou fazer com que o evangelho fosse a uma escala maior, atingir a filosofia, atingir os intelectuais, atingir aqueles que influenciavam as autoridades, inclusive, porque os reis na época, eles tinham os seus sábios, os reis na época tinham ali o seu corpo de sábios e eruditos que orientavam algumas decisões dos impérios. Deus então levanta Paulo, que tinha as suas credenciais em diversas nuances. Ele era apóstolo, ele era judeu, ele era fariseu, ele era cidadão romano, ele era aquele que controlava o exército romano, mas ele era um homem que tinha acesso aos filósofos, à filosofia da época, com erudição, com a mente, com a razão. Isso prova, amigos, que o evangelho é muito mais do que coração, o evangelho também é razão. É por isso que diversas vezes na escritura você vê falando da mente, a mente de Cristo, trazer a mente, todo o pensamento cativo a Cristo, essa renovação da mente, essa verdadeira metamorfose, essa metanoia que acontece na mente. Porque o movimento cristão é mais do que um movimento emotivo. Ele é um movimento intelectual, ele é um movimento inteligente, ele é um movimento da razão. É por isso que Jonas Madureira, ele tem razão ao pegar os escritos de Santo Agostinho e fazer aquele livro A Inteligência Humilhada, onde você tem uma fé que pensa, mas você tem uma razão que se curva. Nem o fideísmo e nem o racionalismo. Mas você vê que Deus usa os dois. Deus usa os dois. E Paulo é essa pessoa cheio da razão, cheio do intelecto, cheio do saber. Mas ele mesmo atribui esse saber não à questão de persuasão humana. Ele atribui esse saber a Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. É onde casa perfeitamente
a potencialidade humana com a instrumentalidade de Deus. A potencialidade humana na instrumentalidade de Deus. É isso que acontece com Pedro, é isso que aconteceu com Tiago, é isso que acontece com o apóstolo Paulo em todos os seus escritos, em todas as suas jornadas. Isso nos prova claramente de que todos os homens que Deus levantou tinham sempre esse propósito de casar a potencialidade com a instrumentalidade divina. E é isso que nós perdemos. É isso que nós abandonamos, de deixar de usar toda a nossa potencialidade casada com a instrumentalidade de Deus. E nós verticalizamos a fé, transformamos a fé numa crendice e simplesmente nós não permitimos com que Deus nos use dentro da nossa potencialidade. Deus sempre trabalhou dessa maneira. Deus sempre trabalhou assim também no Antigo Testamento, com Davi, com Moisés, com Abraão e com tantas outras pessoas. Mas infelizmente o movimento espiritualista que veio no bojo do movimento pentecostal influenciou a todos nós. E mais ainda, a pós-modernidade fez com que todo o meu potencial fosse usado para correr em busca dos meus sonhos, das minhas conquistas, e não mais em prol do reino. Que Deus nos ajude a aprender mais com Paulo e com os apóstolos, que eles foram muito mais do que mártires. Eles foram homens que conseguiram traduzir a personalidade de Deus, de um Deus criativo, de um Deus estratégico, de um Deus que não faz nada sem propósito. Valeu, bom dia.